Olá, tudo bem com você? Eu sei que você está assistindo esse vídeo na reprise, então eu vou te pedir para ficar comigo até no final, porque hoje eu vou conversar com uma pessoa muito especial, uma amiga minha, e ela vai falar um pouquinho sobre a inteligência dela, e o que a gente vai conversar aqui é como você pode usar a sua inteligência predominante para te ajudar, ao invés de te encaixotar, tá bom? Então fica com a gente aqui até o final. Muito boa noite para todos vocês que estão aqui. Muito obrigada por vocês estarem. Então, para quem não me conhece, eu vou me apresentar rapidinho para vocês antes de eu chamar a Carol, tá? O meu nome é Cris Bernardes, né? Cristiane Bernardes. Eu sou hoje professora universitária. Minha formação, né? Eu sou farmacêutica. Eu tenho mestrado em imunologia e foi no meu mestrado que eu conheci a Carol. Então, eu tenho mestrado em imunologia, eu tenho doutorado em ciência. Eu já trabalhei em várias instituições da área, né, de ensino superior. Hoje eu sou professora do curso de medicina da Univangélica aqui em Goiás, né, na Universidade Evangélica de Goiás. E assim, eu venho trabalhando com os meus alunos dentro da docência. Mas paralelo à docência, eu tenho então a minha consultoria e mentoria acadêmica, onde eu ensino os meus alunos a usar as suas inteligências a seu favor, podendo então desenvolver ferramentas de estudo e formas de estudo que tragam mais tranquilidade, tragam bem-estar para essas pessoas, que elas aprendam a usar essas ferramentas a favor delas. Certo? Gente, a gente tem que entender por que isso é importante, né? Afinal, se ninguém é igual a ninguém, por que a gente tem que estudar igual aos outros? Então a gente está aqui para mostrar que todo mundo é diferente, a gente pode estudar de acordo com as nossas características e se dar muito bem. Eu já vou chamar a Carol. Carol é minha amiga, é uma pessoa muito querida. A gente vai conversar aqui sobre as inteligências dela. Deixa eu chamar ela aqui para ela falar com vocês. Oi, Carol, Olá, boa tudo noite. bem? Tudo bem, e você? Ótimo. Tá bom assim? Tá dando pra me ouvir? Eu acho que tá. Para mim tá bom. Então, gente, só apresentando a Carol aqui para vocês rapidinho, ela vai se apresentar, mas só para explicar para vocês por que que surgiu essa colaboração aqui entre nós, né? Ó, tem ex-aluno seu aí também, ó. É, mas ex-aluno sempre é aluno, é. É sempre aluno, tá sempre. Por que que surgiu, né? Essa colaboração? Eu conheço a Carol há bastante tempo e a Carol começou a me seguir, viu algumas lives e ela percebeu que ela se encaixava, né? Ela é uma pessoa que a gente vai conversar aqui sobre a inteligência dela, mas a inteligência predominante dela é a lógico-matemática. E a gente tem outras aqui que eu vou conversar com vocês também, que ela foi usando para ajudar ela nesse trajeto. Que interessante, né? Ela soube usar as inteligências dela a favor dela. E ela se identificou e a gente foi vendo que a gente tinha um exemplo clássico aqui de uma pessoa que fez o curso de graduação na área da saúde, fez mestrado na área da saúde, doutorado na área da saúde, trabalha na área da saúde e tem uma inteligência lógico-matemática que talvez não fosse a mais esperada para quem está nessa área. Né? Então, eu vou deixar aqui a Carol se apresentar e quem está aí também, chegou agora, que é do perfil da Carol ou do meu, manda para mais gente, chama mais gente aqui para ver essa conversa que vai ser muito legal. Carol, se apresenta para a gente, por favor. Boa noite, gente. Bom, primeiro eu quero agradecer a Cris pelo convite, né, para participar dessa Eu que live. agradeço. Eu adorei o convite, fiquei muito feliz. E como a Cris falou, a gente se conheceu. Na época eu era aluna de iniciação científica do curso de biomedicina lá na Universidade Federal de Uberlândia. A Cris estava no mestrado, então Eu a já tinha gente. terminado. Ah, já tinha terminado, né? Tanto que a Foi gente. até contar. Lembra, eu tinha voltado de Palmas e estava passando uma época lá para terminar os artigos. Você estava na iniciação. Gente, a Carol é Foi. bem mais nova que eu. Nem tão nova assim. Mas É, já vi. tinha acabado de começar a iniciação científica no laboratório, então a gente se conheceu lá. Então eu fiz biomedicina, eu sou formada em biomedicina na UFO, fiz um mestrado também lá na universidade, na UFO, mas cada um numa área, então minha iniciação científica foi com alergia, meu mestrado foi com toxoplasmose, tudo dentro de imuno, mas mudando o tema, né, o foco. Aí Uhum. passei no concurso na UFTM, que é em Uberaba, e vim trabalhar. Estava na metade do mestrado, vim trabalhar. E continuei fazendo mestrado um ano inteiro, foi trabalhando e fazendo mestrado à distância, né? O trabalho na UFTM em Uberaba, o mestrado na UFO,
foi uma loucura, mas deu tudo certo no final, né? E aí depois demorei 3 anos para poder criar coragem para entrar para o doutorado. Mas aí o doutorado eu fiz aqui em Uberaba mesmo, na UFTM, também na área de imunologia e continuei na linha de toxoplasmose, né? E aí terminei o doutorado em 2020 e continuo trabalhando aqui na UFTM. O meu serviço, meu trabalho, eu sou concursada como biomédica mesmo da UFTM e sou preceptora de estágio do curso de biomedicina. Então, eu ensino, né? Fico na parte prática do último ano do curso dos alunos aqui de biomedicina. Eu sou preceptora da parte de coleta de sangue, que a maioria chega lá com pânico, depois não quer ir embora da coleta. E a parte de bioquímica clínica também, que eu ajudo eles a entenderem os exames de bioquímica, a parte clínica, né? Como que interpreta os exames, como que a gente faz os exames. E é isso. Então aí, já tem 10 anos que eu tô aqui no UFTM. Ai, que legal. E, gente, assim, também agradecer a Carol por ela ter aceito, por ela ter se identificado, né, e mostrado interesse, mostrado que tinha tudo a ver. Ela até falou, eu assisti um vídeo seu no YouTube que você fala, e eu super me identifiquei, né? E como eu já falei para vocês, a Carol, ela tem como inteligência predominante e bem predominante a lógico-matemática. E ela vai falar para vocês que ela usa isso hoje para ajudar os alunos dela. Inclusive, tá cheio de aluno dela aqui, ex-aluno só, cheio dos elogios aqui, maravilhosa, tudo. E a Carol, ela é maravilhosa mesmo, gente. Os meninos lá, olha, falar para vocês, naquele laboratório, o que seria da gente sem a gente, né, Carol? Sem amizade, sem o companheirismo, sem um ajudando o outro com o que tinha ali para ajudar. Porque Com é certeza. uma batalha ali, todo dia batalhando para conseguir as coisas, né? Isso é muito bom. E assim, as inteligências da Carol, gente, a predominante é a lógica e matemática. Só que a Carol é muito interessante, ela vai contar para vocês, ela tem uma outra inteligência também é muito predominante, que é a espacial visual. E é interessante que ela aprendeu como traduzir dentro do curso da saúde o que ela precisava estudar para essas duas inteligências. E foi assim que ela conseguiu, né, seguir o curso dela. E aí, gente, eu quero que ela fale, assim, né, pra gente, dessa história dela acadêmica, né? Carol, você sempre gostou mais de matemática? Sempre gostou mais de cálculo? Sempre, desde o ensino fundamental, né? Eu já gostava muito da parte de matemática, era a minha matéria favorita. Tanto que eu nem assim, eu assistia às aulas, eu já entendia, eu já sabia a matéria, era tranquilo quando eu tinha prova de matemática. Eu nem precisaria estudar porque eu já sabia a matéria, mas ainda assim eu estudava, fazia as listas todos de exercícios, até porque para mim era fácil fazer todas as listas de É exercícios. gostoso, né? Então era Fazer. tranquilo de fazer, né? Então, mesmo que tivesse 20, 30 exercícios de matemática, lá da lista de matemática, eu ia fazendo, ótimo. Ainda mais que eu preferia postergar para fazer outra tarefa de outra matéria, né? Tipo, história e geografia, para mim era um terror. Então, eu preferia ficar fazendo a parte de matemática e depois deixar por último as que eu não me identificava. Aí depois no ensino médio, aí que começa física, química, né? Aí também sempre foram as minhas favoritas, sabe? Tinha facilidade e tudo mais. E aí eu conseguia, você falou da parte de espacial visual, né? Então, quando o professor já falava, principalmente a parte de aritmética, aritmética não, geometria, né? Que tem que imaginar aquelas formas tridimensionais de triângulo, né? Pirâmide. Então, o professor falava, eu já ia imaginando na minha cabeça aquilo, conseguia visualizar mesmo, mentalmente, o que ele estava falando. E aí, visualizando, eu desenhava. Eu precisava desenhar para eu poder anotar, para eu poder conseguir estudar depois. Né? Eu visualizava e desenhava. Tanto que todos os meus esquemas de estudo, todos os meus resumos, na verdade, são mais esquemas do que resumo. Quase não tem palavra. Tem muito mais figura, muito mais gráfico, muito mais tabela. Tudo colorido. Tem milhares de canetas coloridas para poder ficar mais fácil de entender, que eu bato o olho, eu já consigo ver o que é que eu preciso saber daquela matéria, daquela figura. Então, tudo que eu vou lendo, se é um texto, eu preciso traduzir aquele texto na minha interpretação, traduzir para um esquema, para uma figura, uma coisa que tenha começo, meio e fim, para ter lógica na minha cabeça. É tudo que é Lógico, lógica. matemático, né? Tem que ter lógica para eu poder entender aquilo. E por que daquilo? Né? Tipo assim, aquele órgão produz tal substância, mas para que produz aquilo? Sai do órgão, vai para onde?
Vai de que jeito? Chega lá como? Teletransporta? Não teletransporta. Tem que sair de um lugar e ir para outro, mas de alguma forma tem que ter chegado lá. Então aí eu precisava fazer essas interpretações assim na minha cabeça e no meu esquema para poder entender a matéria. Tanto que toda a matéria que era baseada em decoreba, assim, né, na minha cabeça, coisas que precisavam ser decorebas, eu tinha muita dificuldade. Porque precisava decorar um texto inteiro, eu não conseguia. Eu tinha que entender o que era aquele texto para eu poder realmente depois saber fazer a prova ou fazer aplicar aquilo no serviço, né? E a gente sabe que na área da saúde, né? Até eu estava conversando com a Carol, eu até perguntei para ela qual seria a que ela tinha mais dificuldade. Ela falou assim que, mesmo gostando muito de fisiologia, e eu já comentei isso aqui em várias lives que eu faço, o livro de fisiologia ele é muito redundante, ele vai e volta o tempo todo, ele repete a mesma coisa. Isso incomoda muito o lógico matemático, né? Então, o lógico matemático, igual, eu achei interessante você falar, né? Eu gostava de fazer os exercícios de matemática. Porque quando eu falo para os meus alunos que o nosso cérebro se sente confortável com essa inteligência, eles acham que eu estou brincando, e não é brincadeira. O cérebro gosta. Fora que a gente tem aquele reconhecimento imediato, de satisfação imediata, né? O retorno imediato. E isso dá aquela sensação de bem-estar, né? Poxa, eu estou fazendo algo que está me dando um retorno, um prazer imediato também. Tanto que você usava isso para procrastinar outra coisa, né, Carol? Isso, fazia aquela questão, aí às vezes tinha questão, né, na época de ensino médio, dando para vestibular, às vezes o professor não corrigia tudo, mas aí ele dava a questão, dava o gabarito. Então, para mim era ótimo, eu fazia questão, na hora que eu olhava o gabarito estava certo, eu falava, mais uma, né, acertei mais uma, dá certo a resposta. Então, era muito isso é muito bom mesmo. É muito bom. E assim, é interessante a Carol ter falado que, por exemplo, ela ia ler, para ela entender, ela tinha que fazer o quê? Um esquema, ela tinha que fazer uma figura, ela tinha que usar tudo isso. E vocês observaram, assim, né, o que ela falou. Muito pouca palavra, muito mais notações, muito mais gráficos, muito mais figuras. Porque a Carol entendeu desde muito cedo, sem ter que fazer um teste, que aquilo facilitava ela. E é muito interessante que a gente está conversando aqui, mas na hora que eu pedi para a Carol fazer o teste dela, só para eu me certificar de algumas coisas. Eu falei para ela, olha, a sua inteligência dá mais ou menos isso. Porque eu já conheço a Carol, né? E eu falei para ela, a sua inteligência interpessoal é boa e a sua intra também é boa. Porque a Carol, ela tem essa capacidade de saber o que serve para ela ou não. Ela sempre foi assim. A Carol é aquela pessoa assim, você fala com ela te escuta, mas ela vai tomar a decisão do que ela quer e ela é desse jeito, ela é autêntica, ela fala, tá, entendi tudo, mas eu não quero. Ela é desse jeito, então, até essa visão dela, de assim, o que serve para mim, era muito legal, porque ela conseguia ver e ela conseguiu olhar o que servia para ela e o que não servia para ela no estudo dela, né, Carol? Você conseguiu ver isso desde muito cedo, que quando você precisava dessa parte mais teórica, o espacial visual ia te ajudar junto com o lógico matemático, né? E foi assim, inconsciente, né? Eu não fazia ideia de toda essa teoria, né? Por isso que quando eu assisti seus vídeos, eu achei super interessante, porque assim, eu reconheci, né, a teoria do que eu fazia sem saber que eu estava fazendo certo. Sem pois imaginar. ela viu. Você entendeu a teoria do que você fazia na prática, né? É uma coisa interessante isso. E assim, de onde é que veio, Carol, essa sua paixão de falar assim? Porque você era muito boa nas exatas, né? E com certeza todo mundo que estava lá com você achava, Carol vai trabalhar na engenharia, Carol vai trabalhar na arquitetura. Quando foi que surgiu essa paixão sua pela saúde? Então, como eu sempre gostei muito da área de exatas, até eu achava, né, no ensino médio, foi assim, eu custei a decidir que curso eu ia fazer, eu ficava super perdida. Até o terceiro colegial eu pensava, gente, o que eu vou fazer? Porque todo mundo falava, será que você gosta tanto de matemática? Os professores da escola, né? Já que você gosta tanto assim de matemática, então você deve fazer engenharia, né? Porque para poder fazer engenharia tem que saber muita matemática, tem a facilidade que você tem. E eu pensava, gente, eu não consigo me imaginar trabalhando na engenharia. Aí eu ficava pensando, fazer engenharia civil, eu detesto o cheiro de construção. Eu não gosto nem do cheiro. Imagina como que eu vou trabalhar numa obra todos os dias. Aí eu falava, outra engenharia. Engenharia mecânica, eu não faço ideia. Não tenho mínima vontade. Então eu falava, não pode. Como é que eu vou fazer uma engenharia? Qualquer uma delas, por mais que seja só para estudar, que a matemática me ajudaria. Mas depois, para eu trabalhar com aquilo, né? Não adiantava eu saber fazer a teoria e depois não saber usar aquilo. E eu sempre gostei muito também dessa área da saúde. Ciências também era uma matéria que eu gostava bastante. Sempre gostei muito de ler, de ver figuras sobre
o processo de corpo humano, essas coisas todas. Então, sempre gostei da área da saúde. E aí eu descobri o curso de biomedicina, porque eu também nunca quis fazer medicina. Nunca tive vontade, nunca quis ser médica. Falei, não é meu perfil. E aí eu descobri o curso de biomedicina, fui pesquisar melhor do que era, que podia fazer, estudar toda a área da saúde. E ainda por cima, não era para ser médica, era para fazer pesquisa, era para fazer exames. Não tem contato direto, muito contato, pelo menos com o paciente, que não é o meu forte. Então, falei, então é isso mesmo, é esse daí que é o meu perfil. E aí eu descobri, né? Eu fui pesquisar porque na UFO tinha acabado de abrir o curso de biomedicina, tanto que eu sou da primeira turma de biomedicina da UFO. E eu falei, é isso aí, acho que é esse curso aí que é o meu perfil. E graças a Deus, deu certo. Eu adoro. Tava certo, nenhum outro curso que eu imagino fazer. Até hoje, continuo sem me imaginar numa engenharia. Mas você se achou, né, Carol? Acho que isso é interessante. E o mais legal, assim, que eu vejo da Carol é que quando ela fala assim, eu não me vejo me relacionando com pessoas. A Carol, ela é uma pessoa que ela trabalha em silêncio. A Carol, ela é quieta. Ela não é de ficar trabalhando sabe aquela coisa da interação, né, Carol? Você ajuda tudo, mas você é uma pessoa concentrada, assim, no seu natural, né? É uma característica sua. Quando eu falei assim dessa questão da interpessoal, você se dá super bem, você lida muito bem com pessoas. Mas você gosta muito daquele seu momento, você com as suas coisas, planejar o seu experimento, fazer os seus cálculos, né? Organizar a sua mente ali sozinha. Então não era o seu ponto primordial, não era essa interação. Tanto que você desenvolveu muito isso também depois que você acabou indo para a docência, né? Você trabalha como biomédica, mas acaba junto ali na docência. Que é uma coisa que você acabou tendo que desenvolver no seu processo, né? Verdade. Eu adoro. Eu melhorei bastante. Eu venho trabalhando porque eu sou muito perfeccionista. Então, isso também atrapalha ao extremo, né? Então, essa questão de fazer do meu jeito para ficar tudo extremamente organizado do jeito que eu imaginei. Então, realmente, trabalhar no meu mundinho é mais fácil. Mas essa parte eu adoro. Sempre gostei muito de ensinar, de explicar, até porque quando a gente explica para alguém, a gente aprende muito mais. Quando a gente vai dar uma aula, a gente estuda para aquela aula e aí você vai pensar, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Se alguém me perguntar isso, eu preciso saber todos os detalhes. Eu não posso passar só mais ou menos, porque eu preciso explicar tudo. Eu não posso saber só um pouco. Eu preciso explicar a parte inteira, né? Não posso aprender só até um pedaço. Isso aqui eu cansei, depois eu vejo o que eu faço. Então, e é interessante que você foi para uma área, né, de pesquisa que é a imuno, e a imuno é uma área que assim, a gente tem a parte de cálculo, mas a gente tem uma parte muito não palpável visualmente ali, né? Que foi quando era que você tinha que usar muito o seu espacial visual, porque, gente, você tem que imaginar um anticorpo complexado, você tem que imaginar o que está acontecendo dentro da placa do ELISA ou na fitinha do blot, para você esquematizar o que você está fazendo, né? Não é uma coisa que você vê. Você prepara a solução e acredita ali na fé que está tudo ali dentro. É fé, igual biologia molecular. Você acredita que vai acontecer. No final, só é que você sabe o resultado. Mas é por isso também, aí com toda essa... Na imuno, principalmente, aí que eu faço mais desenho. Tudo que eu vou fazer, eu desenho. Eu imagino o que está acontecendo na reação e vou desenhando. E vou colocando no papel ali a cada etapa. Eu vou fazendo desenho. Desenho a célula. Tanto que tudo que eu vou fazer no final, eu esquematizo um desenho. Até meu próprio doutorado, meu artigo foi publicado agora. Eu fiz um desenho final, a figura final do meu trabalho é um esquema em desenho do que eu encontrei no trabalho. Todas as células que aumentaram, o que tinha expresso em cada célula. Então, foi uma figura final de desenho de células com seus receptores, aumentando a glicose, diminuindo a glicose, por causa disso. Porque aí eu consigo interpretar o resultado final pelo desenho. E acaba que você ajuda uma pessoa que tem as mesmas características suas, né, de inteligência, que ela consiga ler o artigo e olhando a imagem, ela consiga entender o raciocínio daquilo ali. O que eu acho muito legal. E quando eu falo da questão do não encaixotar, vocês estão vendo aí a Carol falando, né? Ela faz esquema. Os esquemas dela não tem uma obrigatoriedade de ser lineares. Ela faz esquemas com várias coisas, sinalizações paralelas acontecendo ali, né?
E quando a gente vai olhar na literatura, eles falam muito assim, quem faz mapa mental, quem faz esse tipo de esquema, é uma pessoa que tem inteligência linguística. E não é, gente. Isso é mais uma metodologia que a gente tem de fazer um esquema, de fazer um desenho adaptado às características da pessoa. Então, no caso da Carol, que é espacial visual e é lógico matemático, o esquema dela vai ser enxuto, vai ter pouca palavra ali mesmo, mas vai ter o significado da imagem, vai ter a sigla que para ela tem significado. Então, assim, essa mudança de paradigma mesmo que a gente tem que fazer, de perceber que, na verdade, os métodos estão aí, mas a gente pode adaptar o método à nossa característica. Você não tem que se encaixotar num método, ou se encaixotar numa profissão, ou se encaixotar em nada por causa das suas características, né? As suas características, elas têm que te possibilitar transitar nesses vários meios, né, em que a gente se encontra. Eu acho que isso é muito importante. E hoje, Carol, me conta, o que que você usa a sua lógico-matemática hoje no seu trabalho, nos seus experimentos? Como é que você usa isso? Porque, gente, a Carol também usa a inteligência lógico-matemática dela hoje para ajudar as pessoas. Isso aí é muito legal. Isso, Conta então, aí aí pra como gente. eu sou preceptora do estágio, e aí dentro da bioquímica a gente precisa, para fazer os exames, né, para poder fazer os testes, a gente precisa usar os kits. Alguns kits já vêm pronto para uso, mas alguns não. Alguns a gente tem que preparar o reagente, que é por contas. Então a gente precisa usar a conta. Então, quem acha que vai fazer biomedicina e nunca mais vai precisar usar a matemática na vida, a hora que entra no curso, primeiro período já tem química, matemática, física, várias Física. químicas, na verdade, porque a gente precisa saber preparar soluções, e para preparar soluções a gente precisa calcular concentração, molaridade, quantidade de células e tudo mais. Então, aí a gente precisa preparar os reagentes. Eu percebi que a maioria dos alunos, quando chega nessa parte de tem que fazer conta, eles se bloqueiam. Eles já falam, não gosto de matemática, então eu não vou saber fazer. Nem tenta, nem tenta. Já acha que não vai dar conta e nem tenta. Eu falei, gente, mas não é difícil assim, presta atenção, vamos lá. Vamos junto. Não é tão difícil. Né? E aí eu fico mostrando para eles que é só você desbloquear a mente que você consegue fazer. É uma matemática que a gente tem que aplicar dentro da área da saúde, mas não é aquela matemática extremamente complexa, né? Limite, nada disso. É Log. Log. Até às vezes tem uns log, mas Mas é tranquilo, né? os programas estatísticos fazem pra gente. A gente só precisa mandar e fazer certinho aqui. Então a gente tem que saber o raciocínio lógico que a gente tem que usar ali, que aí os programas estatísticos te ajudam a fazer a conta que você precisa, né? E aí eu tentava mostrar para eles, né, desde muito tempo, eu vejo que eles têm muita dificuldade. Eu sempre tive vontade de montar um Instagram científico, mas eu nunca tinha tido coragem de começar e nem tinha tido uma ideia assim de algum conteúdo específico, porque também fazer um Instagram muito amplo, eu acho que quanto mais amplo, mais difícil de fazer, de postar, porque você pode falar tudo e ao mesmo tempo você não tem nada para falar. Então, aí eu tive a ideia. Perde o foco, né? Perde o foco. Se eu fizesse um Instagram só de biomedicina, é muito amplo, tem muitas áreas de atuação, então complicado. E tem muito Instagram já, muito bom, né, várias páginas boas que já falam sobre várias áreas da biomedicina. E aí então eu pensei, eu vou fazer um Instagram voltado para matemática de laboratório, que eu vejo que tem muita dificuldade, os alunos têm muita dificuldade. Não só os alunos, até quem já trabalha no laboratório, quem já está em mestrado, doutorado, né, pós-doutorado. E então criei Instagram, inclusive os meus alunos que estavam no estágio na época comigo me incentivaram muito. Elas estão aí assistindo, vi elas entrando. Me incentivaram a falar, não, faz mesmo, a gente vai seguir, a gente vai achar o máximo, vai ser ótimo. Me ajudaram a escolher o nome, que também era eu não consegui saber o nome que eu ia colocar. E aí, com o Instagram, meu objetivo é ajudar mesmo, que as pessoas consigam ver que a matemática não é um bicho de 7 cabeças, assim, que a gente consegue usar ela a nosso favor. E porque tudo que a gente vai fazer dentro do laboratório, tanto na área de análises clínicas, né, para fazer um exame, até na hora de interpretar, por exemplo, um VDRL, você tem que interpretar a diluição seriada. Fazer um reagente, você precisa diluir um reagente A com um reagente B. E na pesquisa a gente usa toda hora. A gente precisa contar uma célula, fazer o cálculo de quantas células eu tenho que colocar no poço da placa,
Então, quanto de e-mail eu vou usar, quantas células eu tenho, se vai dar aquelas células que eu tenho, dá para fazer meu experimento inteiro. E aí, essa o dia inteiro, na bancada ali, você tem que saber fazer na hora, porque senão você não consegue terminar seu experimento. Né? E outras várias contas, preparar uma solução, quanto que eu peso para colocar em quanto de água, vai dar uma solução, quantos molar, né? Então, isso daí tudo está no laboratório e a gente não percebe e que precisa usar isso muito no dia a dia. Se você não souber fazer, você nem consegue começar seu experimento. E Então, o é objetivo legal é você falar isso, Carol, porque assim, as pessoas acham, né, que no laboratório a gente chega lá e a gente vai virar tipo cientista maluco, né? Vai misturando e as coisas vão dando certo. Gente, o preparo, ele é tão importante, ou talvez até mais importante do que a execução, porque se você erra todo o processo de planejamento e preparo dos reagentes, às vezes você fica um dia inteiro, 2 dias, né? Quando a gente vai fazer blot, 2, 3 dias preparando, fazendo gel, transferindo, preparando extrato, faz toda a eletroforese, transfere e tal. Aí você só vai ver o erro na hora que você for revelar e o negócio não funcionou. uma semana depois, você fala, nossa senhora, perdi Pois o é, que eu fiz. perdi tudo. É. Exatamente. Então, assim, é interessante isso que a Carol tá falando, porque, por exemplo, no caso dela, ela tem muita facilidade com essa questão da matemática. E, ao mesmo tempo, eu olhei as inteligências dela, realmente a linguística dela é uma das mais baixas dela, né? Ela não tem afinidade. Só que ela tendo que explicar para as pessoas, né? Porque na hora que ela vai explicar a matemática, ela ensina o cálculo de uma forma teórica para que a pessoa entenda aquele cálculo. Então, acaba que você muda um pouco a linguagem. E, ao mesmo tempo, você acaba desenvolvendo essa linguagem, né, de comunicação. E o mais legal da gente ver aqui é que, por exemplo, tem como você entender o cálculo pela visão total da matemática, como tem uma pessoa que ela pode olhar um gráfico e ela usar aquele gráfico, interpretar ele e traduzir ele para o linguístico. O que é o mais legal. Então, por exemplo, um aluno seu que chegue ali, que você explica o cálculo para ele, pode ser que para ele o número só não faça sentido. Mas se ele anotar o que significa cada parte daquela equação, né? O que está sendo substituído, que você me falou até que você usa isso. Vamos entender o que está em cada parte aqui dessa equação e desse cálculo. A pessoa consegue abrir um leque ali, né? Ela abre uma caixinha, onde ela está usando o linguístico para entender o lógico matemático. E você falando isso, eu lembrei, tem vários alunos lá no laboratório que falam assim, peraí, eu vou anotar tudo que você está falando, como faz essa conta. Então, tem gente que pegou o caderno de protocolo, anota um texto mesmo. Primeiro, eu tenho que contar o número de células, o tanto de células que eu tenho que dividir por tal coisa. Depois eu faço isso. Então, faz um texto do que eu falei, para depois a pessoa conseguir ler, interpretar e entender na inteligência dela, né? Como é que vai fazer aquela conta de novo. E o legal é isso, é você entender que dá para fazer as coisas com as inteligências que você tem. É uma questão de conseguir traduzir uma coisa para outra, né? E eu acho que isso é o legal. E é interessante que você fazendo isso, né? Até a gente estava conversando aqui um dia numa live, uma live de perguntas e respostas, o pessoal foi fazendo perguntas, né? Que isso habilita o professor, né? No seu caso, né? Você está como professor ali, você ensina teoria, tanto quanto você ajuda os meninos na parte de prática. Isso mostra para a gente que a gente pode transitar com essas inteligências, fazendo com que a gente consiga abranger o maior número de alunos, né? A maior quantidade de alunos consiga entender o que a gente está falando e consiga traduzir para as características dele. Então, acho que isso desafia a gente todo o tempo também, né? E eu acho que isso é muito legal. É verdade. É horrível quando você fala uma coisa e você olha para a cara de todo mundo e a pessoa tá com aquela cara assim. Você entendeu? Todo mundo não faz nenhuma menção. Falar, meu Deus, eu tô falando alguma coisa que ninguém tá entendendo o que eu tô falando. Aí você fala, vamos tentar de novo, vamos falar de outro jeito. Como que eu vou tentar explicar de outro jeito para a pessoa entender aquilo que eu tô falando? Realmente é o mais A gente difícil. faz esse exercício, é algo muito difícil. E até tem uma aluna minha que falando, eu tenho horror da imuno, né? Que medo da imuno. E assim, é engraçado isso, né? Porque a gente trabalhando na biomedicina, na medicina, na farmácia, todos os processos fisiopatológicos passam por imuno, né? Para você entender tudo, você vai ter que entender imuno. Isso é uma coisa extremamente importante. E foi tão interessante essa semana, foi na segunda-feira. Eu estava no módulo de imunobásica, né? Com os meus alunos, e eles estavam tendo uma certa dificuldade, assim. Aí eles chegaram na parte de apresentação antigênica, então eles já tinham visto células, eles começaram a entender. Era tão legal ver a cara deles de felicidade. Tinha um aluno que ele riu a tutoria inteira.
Aí eu ficava assim, o que você tá rindo? Aí ele assim, nossa, eu tô tão feliz, professora. Essa é a melhor tutoria que eu já fiz na minha vida. Eu tô entendendo tudo, esse problema é maravilhoso. Porque ele conseguiu traduzir, ele conseguiu ver os esquemas, ele conseguiu traduzir aquilo pro entendimento dele. E assim, é gratificante para ele e para a gente também, né? Ver que a pessoa se empolga com algo que a gente gosta, que a gente entende. Né? Acho que você Sim. vê muito isso lá no laboratório. Quando eles conseguem entender os cálculos, como é que é isso para você? É ótimo, nossa, e aí você vê assim, Carol, eles chegam pra mim, Carol, você vai ficar maior orgulhosa de mim. Consegui Ah, fazer as minhas contas sozinha ontem no meu experimento. Ah, é ótimo, é muito bom. Realmente é isso mesmo, é orgulho que dá de saber que eles é. conseguiram entender e fazer sozinhos. É uma satisfação dos dois lados, né? Eles saberem que eles conseguem e a gente saber que a gente teve um papel ali e que eles estão gostando daquilo. Eu acho que isso é muito legal, né? Na nossa área, na nossa profissão. É. Mas, Carol, conta aí pro pessoal se você tem mais alguma coisa que você quer fazer na sua vida, que você acha que você vai ter que desafiar suas inteligências. Você tá Nossa. querendo fazer mais alguma coisa? O que você quer? Ah, eu sou uma pessoa que eu sou muito inquieta, né? Eu nunca fico parada, eu sempre invento uma moda, né? Então, até pro próprio Instagram, né? É uma moda que eu inventei para fazer, que também é um desafio de fazer algum conteúdos interessantes e que seja um jeito fácil de explicar para o pessoal entender. Então, falo que depois que eu fiz o mestrado, fiz o doutorado, e agora é como se eu não tivesse nada mais para fazer, né? Inventei o Instagram para fazer é um projeto, é o meu novo projeto, é um projeto do Instagram, que acaba que eu tô, tipo, como uma amiga minha brinca que eu sou uma pós-doc voluntária lá do laboratório de imunologia aqui da UFTM, porque eu já terminei o doutorado, mas eu acabo frequentando bastante lá o laboratório e envolvida em vários projetos de pesquisa lá dos professores e dos alunos, ajudando o pessoal lá no que, no que eu consigo, no que eu sei fazer, né? E eu adoro essa parte, assim. Não consigo ficar parada, não. Sempre estou inventando alguma coisa. Eu também, né? Tô aqui inventando e assim, eu criei como um propósito mesmo, um propósito de uma visão libertadora, né? Igual você conseguiu se libertar desse paradigma e desse encaixotamento que tentaram te colocar, assim, nem tentaram, não é forçar, mas meio que subliminar, né? As pessoas vão conduzindo a gente para um caminho que Mas quando eu não contei que eu é. ia fazer biomedicina, o povo ficou assim chocado. Como assim? Não acredito. Até os professores. Nossa, foi um balde de água fria. Pois é. Ah, você vai fazer E biomedicina, nada a ver, você tinha que fazer engenharia. Eu falei, nossa, então tá, não vou nem te contar mais. Ainda bem que eu tinha professor essa de parte. biologia, né? Falando isso. Ainda bem que eu tinha essa parte de não, eu quero isso mesmo e vou por isso mesmo, né? A intrapessoal da Carol ela é muito boa. Tem uma pergunta aqui, deixa eu ler aqui. O tipo de inteligência influencia na área particular na vida da pessoa? Exemplo, se a pessoa é bagunçada ou desorganizada. Então, essa questão da inteligência, as nossas inteligências, elas determinam as nossas afinidades. Vou dar o exemplo aqui da Carol, né? A Carol, ela tem algumas afinidades que ela traz para a vida. Então, é bem possível que, assim, na hora dela se divertir, ela gosta de coisas que estimulem o visual dela, ela gosta de coisas que sejam lógicas. Então, assim, se ela começar a ver um filme que vai começar a rodar demais aquele filme e ela não tá entendendo onde a história tá indo, não sei o que, ela desiste. Ela fala, ai, filme chato, coisa enjoada, não tô entendendo nada. Porque faz parte das características dela. Então, assim, nesse caso, sim, ele influencia na nossa organização cerebral, porque a inteligência, ela é uma habilidade que nós desenvolvemos ao longo da vida para conseguir interagir com o ambiente. Então, nesse caso, quando a gente vê a pessoa, ela acaba buscando, né, no ambiente em que ela vive, né, coisas que alimentem essa questão cerebral. Agora, por exemplo, o caso da pessoa bagunçada, desorganizada. Existem vários outros fatores que podem estar relacionados a isso. Por exemplo, se a pessoa acha que ela é desorganizada, e aí eu vou falar que ela falou de desorganização de bagunça, eu vou dar um exemplo de desorganização de estudo, por exemplo. Né? Para um aluno que não consegue organizar o estudo dele, que é bagunçado, que ele começa uma coisa, vai para outra, podem ter vários fatores associados. Mas um dos fatores é o fato dele não estudar de acordo com as inteligências dele. Então, assim, como ele não estuda de acordo com as características dele, o cérebro dele procrastina o início, porque aquele início para ele é sofrido. Então, por exemplo, no caso da Carol, ela usava, na verdade, o que ela mais gostava para procrastinar o que ela não gostava. Que bom que o que ela gostava era estudar matemática.
Mas, por exemplo, se eu sou uma pessoa muito musical, pode ser que eu use a música para procrastinar o meu estudo. E aí acaba que eu bagunço o meu dia nisso. Agora, falando de organização, por exemplo, sei lá, organizar a casa, organizar guarda-roupa, cada um tem uma forma de organizar isso. Mas o mais interessante que a gente sabe, né, e que os estudos comprovam, é que toda inteligência ela é desenvolvível. E aí que entra essa questão, por exemplo, a Van que está aqui, né, que trabalha comigo na equipe do marketing, né, de estratégia. A Van ela é uma pessoa sinestésica corporal e ela é uma pessoa que ela quer desenvolver muito essa parte visual, que para ela não é tão desenvolvida. Então, como que ela vai desenvolver isso? Ela vai ter que entrar em contato com isso. Ela vai ter que usar as inteligências dela que são predominantes, por exemplo, o sinestésico corporal, e vai ter que começar a estimular a questão visual associada ao sinestésico corporal, para o cérebro dela continuar fazendo esses vínculos e aí ela conseguir, num certo momento, desenvolver esse lado dela e ela vai conseguir criar uma habilidade nova. Eu estava assistindo um vídeo essa semana da Ana Beatriz, que fala muito dela aqui, até comentei com a Carol esses dias, né? Ela é psiquiatra, e ela falando sobre características do desenvolvimento de habilidades, né? E lá fala que se você dedicar pelo menos 3 horas por dia para desenvolver uma habilidade nova, em 10 anos aquela habilidade se torna excelente na sua vida. Então, por exemplo, quando a gente é desorganizado, eu, por exemplo, odeio arrumar guarda-roupa. É uma coisa que eu odeio fazer, uma coisa que não me traz prazer nenhum. Eu começo, sabe aquela coisa que você começa, aí eu tiro tudo, eu olho falando, pra que eu fiz isso? Vamos tacar tudo lá dentro de novo e ir embora. Não sei se é assim, Carol, mas eu sou. Tenho um Não, pra mim não. Agora eu gosto do negócio organizado, porque senão aí, não dá um nervoso. Tá vendo? Eu quero organizado, mas eu não gosto de organizar. Aí o que eu faço, gente? Eu vou por partes. Então, por exemplo, às vezes a pessoa ela é desorganizada, por quê? Porque para ela, visualmente, aquilo não está muito claro. Então, como que ela vai fazer? Vai por partes. O que você quer nessa gaveta? Ah, nessa gaveta eu quero meia. Pega todas as meias, coloca lá, tira o que não é meia. Já começou um ponto de organização. E o mais interessante é a gente começar isso sem aquele esforço muito intenso de forçar algo que não está dentro das nossas características. Por que eu falo isso? Porque o seu cérebro, ele precisa associar isso com algo que te trouxe um ganho, senão seu cérebro trava. Porque o nosso cérebro ele foi feito para fazer com que a gente sobreviva feliz. Né? Quanto mais feliz eu tô, mais eu sobrevivo ali, os meus ganhos imediatos. Ele não quer gastar energia com coisa que está incomodando ele. Então, por exemplo, eu vou dar o meu exemplo, né? Sei lá, tem dia que eu tenho que arrumar uma gaveta do meu escritório. Gente, eu vou e arrumo uma gaveta. Uma. Aí a hora que eu termino de arrumar, eu falo assim, que ficou bonitinho, olha que gracinha, parabéns. Depois você arruma outro. Daqui um mês, mais ou menos, eu vou lá e arrumo outro. Entendeu? Mas assim, é algo que eu não gosto de fazer. Né? Então, cada pessoa ela vai desenvolvendo essas características. E, por exemplo, vamos pensar numa pessoa que é musical. Essa pessoa que é musical, ela pode usar a música para incentivar ela a fazer algo que ela não gosta. Então, sei lá, eu não gosto de limpar a casa, mas se eu ligo uma música, eu me perco, fico feliz e limpo a casa tranquilamente. Tudo isso tem a ver com as nossas inteligências. Até então, para estudar, né? Quem é musical faz paródia. Faz paródia para poder lembrar a matéria. Exatamente. Canta. Né? Faz a paródia e pode usar a música, né, Carol? Associada àquele momento ali. Uhum. Né? Lembra de uma música e falar, essa música me lembra de tal matéria. Então, quando eu vou estudar aquela matéria, eu vou pensar naquela música que eu lembro do que eu estudei. Tem gente Exatamente. que é assim. Se eu colocar uma música para eu estudar, eu não estudo nada. Pois é, então contando, nossa, né? Se colocou Carol alguma não coisa é no musical, meu ouvido, gente. eu não gosto nem de fone de ouvido. Se eu colocar um fone de ouvido, eu já fico incomodada, não consigo fazer nada. E assim, a outra inteligência da Carol, assim, que é não, que assim, que não é é a musical, ela não gosta. Por isso que eu falei pra vocês, pra ela ficar no mundinho dela, preparando o experimento dela, ela não gosta de barulho, ela não gosta de gente falando na orelha dela, ela quer ficar quieta no canto dela para fazer aquilo. Então, assim, é uma característica dela, né, a questão do musical. Eu já sou muito musical, só que músicas que eu não gosto me incomodam. Então, assim, eu gosto muito da parte do rock, dessas áreas assim. Quando tem uma música tocando no fundo, que é uma música que me incomoda, aquilo, gente, parece que tá tocando dentro da minha cabeça. Aquilo aí fica insuportável. Eu não gosto de ficar ali, eu não gosto de ficar ouvindo. Se, por exemplo, eu tenho que estudar e tá tocando uma música de fundo, que é uma música que eu não quero ouvir, me acaba. Eu não consigo
né? Parar, eu tenho que pôr um ruído branco, eu tenho que pôr alguma coisa para anular aquilo que está me incomodando. Né? Então, assim, tá vendo como duas pessoas se incomodam por coisas que são semelhantes, mas por motivos diferentes, né? Então, assim, às vezes eu uso muito música com os meus alunos. Ó, a Carol ia me tirar do laboratório dela, certeza. Você ia tirar a Rebeca do seu laboratório. Ela A só escuta Rebeca. música. Hã? Ela escuta música pra tudo. Não, ela conversa tanto. Ela é minha aluna de iniciação científica. Essa Não, minha mas ela no TC. o engraçado é que a conversa das pessoas em volta não me incomoda. Pode estar uma barulheira em volta, eu consigo, se eu precisar fazer alguma coisa aqui, eu consigo fazer. Mas não pode pôr uma música no meu ouvido e fazer assim, você vai escutar aquilo para fazer aqui, para concentrar, eu não concentro. Então pode Aí, ter ó. uma barulheira em volta, que tanto faz. Se não for um barulho específico assim, que eu preciso prestar atenção naquilo, não me incomoda. Agora a música direto, que eu tenho que ficar ouvindo aquilo para poder fazer outra coisa, aí não, aí eu não consigo. Mas, por exemplo, se você estiver assistindo uma aula, está tentando prestar atenção na fala do professor. Se tiver gente conversando em volta de você, te atrapalha. Não, eu consigo Não? prestar Que atenção. legal. Eu não consigo. Eu consigo. Assim, depende da conversa, né? Se for aquela. Aí, se for conversa que eu quero entender, né? Ah, Se for conversa que eu quero ouvir, né? Aí é difícil. Mas se eu não precisar ouvir daquilo, se eu não quiser saber nada daquela conversa, eu consigo focar no que eu preciso aprender ali, tudo. se for uma fofoquinha, né, Carol? Se for uma fofoca, né? Que a gente quer saber o que está acontecendo, aí Acho que a é por gente. isso que lá, acho que é por isso que lá no laboratório, de vez em quando, a gente tinha que parar os experimentos, né? Porque juntava as mulheres tudo lá, a gente começava com o nosso clube das Lulu lá, e aí tinha que parar. Não, vamos parar aqui de fazer, né? E Vamos vou, conversar né? primeiro antes de fazer os experimentos. É. Não, mas a Rebeca tá falando aqui que ela canta o tempo todo. Ela não canta perto de mim porque ela sabe que me irrita. Então ela não canta. Ela já fica quieta. E eles sabem que eles ficam conversando fora da minha sala e eu tô tentando dar aula, eles estão lá conversando. Eu vou ler e mando eles irem embora. Eu falo, ó, sai daqui que vocês estão me atrapalhando. Aí, ó, o Davi tá falando que é interessante saber como funciona, né? Ele já precisa de muito silêncio. Então, é essa questão do silêncio, porque se for uma música que tá me incomodando, eu não quero. E se for algo que tá me chamando a atenção, eu vou querer ficar prestando atenção na música também, que eu vou querer ficar ouvindo a música, né? Então não dá. Agora, uma coisa que eu já percebi, assim, eu não consigo estar prestando atenção. A gente fala, eu consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Eu não consigo, por exemplo, ler e estar ouvindo uma música que me agrada muito, que eu quero cantar a música, por exemplo. Eu sou musical, eu não consigo. É uma coisa que não dá pra mim. Não consigo fazer esse casamento, não. Então, cada um tem um jeito, né, de como vai anular aquilo ali. Tem algumas músicas que eu uso com os meus alunos que são músicas instrumentais, quando não tem canto, não tem nada, e elas funcionam como um ruído branco estimulador emocional, sabe? E aí entra naquilo que você falou, né? Eu associo um estímulo sinestésico, né? Que o auditivo ele é um estímulo sinestésico, eu faço uma associação direta com algo que eu estou estudando. E aí, às vezes, aquele momento que eu lembro daquela música, o negócio volta e volta o que eu consegui pescar ali, né, do meu estudo, que estava associado ao meu estudo. Isso é muito legal. Deixa eu ver aqui. Como professor, existe algum método para diagnóstico do tipo de inteligência do aluno? Assim, diagnóstico que a gente vê é por observação mesmo, é treino, né? Então, por exemplo, a Rebeca, ela é minha aluna, o Davi que tá aí também são meus alunos. Eu olho, assim, o jeito que eles são, né? Então, por exemplo, o Davi é muito linguístico, né? As características dele são assim, ele tem essa característica. Aí você vai observando, né? Ele também ele é muito sinestésico, você observa porque ele é uma pessoa que precisa de exercício físico traz uma coisa boa para ele. Só não dá para a gente saber, só por observação, qual é a predominante. No caso da Carol, ela trouxe para mim a predominante porque é o que ela mais gosta, é o que ela mais faz, e para ela isso era muito nítido. Então ela se identificou. Agora, quando a pessoa não consegue identificar para você, você consegue ver quais são as mais proeminentes naquela pessoa, quais são as que mais aparecem, e aí você vai olhar quais estão ali acessórias, né? E você tenta ver qual que está mais baixa, mas você não consegue saber ao certo. Aí quando a gente vai montar um plano de estudo, a gente consegue o quê? A gente precisa fazer um testezinho para equalizar isso, né? Na hora da entrevista eu vejo como ela se manifesta, como as inteligências vão se manifestando, e na hora de montar, eu tento equalizar usando as melhores dele. Aí o testezinho me ajuda a equalizar, e às vezes é só para fazer ajuste, gente. Então, por exemplo,
no caso aqui da questão da Carol, né? A Carol tinha lógico-matemática muito gritante, mas ela já sabia que ela tinha espacial visual. Então, nesse caso, eu vou usar para ela um esquema ou um desenho com uma vertente lógico-matemática. Mas pode ser que o aluno me traga só espacial visual. Aí eu vou ter que tentar identificar se ele é mais linguístico, se ele é mais lógico-matemático, para eu conseguir direcionar como é que ele vai fazer o resumo dele, como ele vai fazer o esquema dele, né? A gente usa também algumas características de personalidade, então tem algumas pessoas que a gente vai usar uma linguagem mais afetiva, com outras a gente vai ancorar em crenças daquela pessoa, a gente vai usando isso para determinar. Mas só observando, né, que foi a pergunta que teve aqui, tem como saber? A gente consegue ter umas ideias e aí a gente consegue, na verdade, direcionando para quem está ali. O mais interessante que a gente pode fazer em sala de aula é tentar transitar entre as inteligências. Então, quem é meu aluno sabe que eu faço muita gesticulação, eu faço analogia, eu peço para eles olharem gráfico. Às vezes eu levanto, né? Esses dias foi muito engraçado. Se tiver aluno meu aí, vai rir. Mas eu fui falar a questão da implantação do blastocisto no útero, né? Aí eu falei assim, gente, eu sou o blastocisto. Aí eu vou lá, tô aqui, né? Vou implantar. Eu fui grudei na parede, ó. Tô entrando no útero, né? Aí eles começam a rir, mas eles gravam a cena. Então, assim, eu tava só mostrando pra eles estavam me explicando, e assim, mas eu tô com dúvida, eu não tô conseguindo visualizar. Aí você vai lá e gruda, assim, no lugar. Eu desenho embrião no quadro. Às vezes eu faço um desenho pra gente, o que é isso aqui? Aí eles, borboleta. Não, gente, é um pulmão. Eu sou péssima, mas eu tento, gente. Eu tento ajudar eles de várias formas. Então, o que a gente pode fazer como professor é variar as formas com que a gente aborda algo, né? Que a Carol faz isso, ela explica, né, por exemplo, a matemática de várias formas, para conseguir, então, fazer com que vários perfis, né, de pessoas ali consigam entender o que ela está falando também, na parte da matemática, né, Carol? Usando a matemática para entender os exames de laboratório, né? Para tentar entender como é que é feito ali um ELISA, um BLOT, um VDRL, né? Um exame, uma dosagem simples de glicose, e assim vai, desenhando. Desenho, vocês entenderam? Não, vamos desenhar então. Vamos desenhar. É muito legal isso, né? Gente, mas nossa, Carol, eu quero te agradecer muito por você ter Eu que aceitado. agradeço. Fico muito feliz de te ver, né? Porque a gente acaba indo para essa vida de trabalhar tanto, fica longe, não se vê. A gente combinar aí. Eu quero, assim, pedir para quem me segue, seguir a Carol lá nesse projeto novo dela, né? Isso, e E quem para tá quem. aqui, quem são os meus alunos, que sigam a Cris, né? O trabalho dela é maravilhoso, ela faz consultoria para você entender qual que é o seu perfil, né? Qual que é o seu tipo de inteligência mais desenvolvido e qual que é a melhor forma de você usar essa sua inteligência para aprender, não só na parte da faculdade, né? Mas também para entender, às vezes, alguma coisa que te angustia na vida do pessoal mesmo. Para a gente entender como a gente funciona, né? Entender aquela coisa. Eu falo isso muito para os meus alunos, né? Ninguém é igual a ninguém. A gente tem que parar de achar que a gente tem que ser igual a uma pessoa para ter sucesso. O nosso sucesso está relacionado em usar o que a gente tem a nosso favor e buscar se desenvolver sempre dentro das nossas características e atrás do que está dentro das nossas características. Isso não é limitador. Na verdade, quando a gente se desafia dentro das nossas características, a gente vai desenvolvendo outras características, né, Carol? Igual a Carol falou, ela está se desenvolvendo sempre, o tempo todo, nessa questão do contato com o aluno, que não era uma coisa que ela tinha tanto, né, como algo principal, e todos os dias ela se desenvolve, ela melhora o diálogo dela com as pessoas. Então você vê que é uma capacidade, uma habilidade que você desenvolve todos os dias da sua vida, né, Carol? E assim, eu acho que isso é muito legal. E eu queria dizer para vocês, então, e agradecendo novamente a Carol estar aqui, e mostrar que a Carol ela é um exemplo de que as nossas inteligências elas não nos encaixotam, elas nos libertam, que nós podemos usar todas as nossas características a nosso favor, e que, na verdade, quando a gente se conhece, né, que é esse processo de autoconhecimento mesmo, a gente consegue entender que não tem limite, né, para onde a gente vai. Não tem algo que fala assim, não, você é assim, então você faz isso. Não, não é assim, gente. E não é aquela coisa, se você tem tanto de QI, você pode fazer isso. Quem não viu aí meu vídeo ainda aí falando sobre a questão do teste QI, assista lá que vocês vão entender o que na verdade o QI mede. Então não é assim, não existe uma marca que te fale, você pode ou não pode fazer algo. Isso é uma coisa importante, né, que a gente tem que saber.
Claro que assim, eu não tô aqui como uma pessoa que fala, o céu, você faz tudo o que você quiser na sua vida. Claro que, por exemplo, eu hoje, se eu quiser virar astronauta, eu não vou virar, né? Não tá dentro da minha característica. Mas assim, se eu quiser estudar alguma coisa nessa área, será que eu posso estudar? Posso, por que que eu não vou entender? E lembrar também que Né? por mais que a gente tenha habilidade naquilo, a gente tem que treinar, né? A gente tem que treinar a Exatamente. habilidade que a gente tem, porque também se a gente não treinar, a gente não aprende, né? Porque Exatamente. pode ter, você tem o dom, igual você falou, a pessoa tem um dom para tocar um instrumento, mas não treina não para ver se consegue tocar uma sinfonia enorme, não é? Então Exatamente. a gente também tem que treinar nossas habilidades para poder ser cada vez melhor naquilo que a gente se propõe a fazer. Exato. Porque assim, quando a criança, ela entra em contato, por exemplo, ela é musical, né? Mozart lá, musical. Quando ele entrou em contato com a ferramenta dele, ele teve que manter um contato, ele teve que interagir com aquilo, ele teve que treinar aquilo para ele descobrir como manifestar aquele dom dele. Então não basta a gente achar que a gente tem um dom e que aquilo vai se manifestar do nada, né? Essa questão ela até colocou aqui a Betânia, buscando a inteligência emocional. A gente vê que, na verdade, a inteligência emocional ela vai se desenvolvendo junto com as outras quando a gente começa a se autoconhecer. Eu acho que o primeiro passo da inteligência emocional é a busca do autoconhecimento. Quando a gente começa a entender o que é nosso, o que é do outro, quando a gente vai desenvolvendo, e aí a gente tem uma inteligência aqui que é a inteligência interpessoal e intrapessoal, as duas juntas elas conversam muito com essa questão da inteligência emocional, né? De como lidar com as coisas. Mas assim, até uma coisa para Betânia, assim, quando a gente fala de autoconhecimento, as pessoas pensam muito, né, nessa questão desse universo meio fake, né? Da gente ficar só meditando tudo. E na verdade, se a gente prestar atenção no nosso ambiente, né, Carol? Todo momento a gente está se autoconhecendo, porque quando a gente interage com o outro, a gente conhece quem a gente é, qual a nossa reação, como a gente vai lidar com aquilo. E é nesse momento que a gente consegue verificar e falar: poxa, será que é assim que eu quero ser? Será que essa minha reação foi legal? E tudo isso tem a ver com a inteligência intrapessoal e interpessoal, né? Que é a que a gente estava conversando aqui. E esse conjunto aí a gente vai desenvolvendo essa inteligência emocional, que é o que todo mundo fala, né? Que é esse equilíbrio. E mais um recado que eu queria deixar para todo mundo aqui, né? Que quando a gente fala de alguém inteligente, quero que vocês entendam que inteligente não é o que tem os maiores níveis, as maiores notas. Inteligente é a pessoa que consegue usar as características dela para executar o que ela precisa executar. Então a gente fala que o mais inteligente é o melhor adaptado, né? E a gente consegue fazer isso. Então a gente tem aí a Carol muito inteligente na área dela, conseguiu adaptar as inteligências dela que ela precisava fazer. E isso aí mostra uma pessoa que ela tem a capacidade de exercer as funções que ela deseja, utilizando as características dela. E pessoal, é isso. Muito obrigada a todo mundo que esteve aqui. Muito obrigada novamente, Carol. Muita saudade de você. Vamos combinar de encontrar em algum lugar, todo Vamos, mundo. vamos sim. E aí, né, sempre que alguém quiser saber um pouquinho aqui sobre as inteligências, entra aqui no meu perfil, pode me mandar mensagem no direct. Quem quiser saber mais alguma coisa, quiser algum tema que você queira, você, sei lá, né, nasce alguma dúvida aí na mente de vocês, tanto do meu perfil quanto da Carol, para Carol também. Se você quiser me perguntar e falar, faz uma live sobre algo, né? Conversa sobre isso, me falem, eu vou preparar a live com o maior carinho para vocês, vou trazer aqui para vocês, tá bom? Então, beijo para todos Beijo, vocês. gente. Muito Beijão para obrigada de Carol. novo a todo mundo que entrou aqui, que participou. Obrigada, Cris, pelo convite. Eu adorei a Eu experiência. também adorei. Muito obrigada. E obrigada aí pelo carinho do pessoal, tanto comigo quanto com a Carol, dos meus alunos aí. E a gente se vê na próxima. Tchau, tchau. Beijão. Tchau.